Salve, salve, comunidade mediana. Como vocês estão? Tudo bem? Por aqui, ó, Giovanni Magalhães, o seu professor de Direito Empresarial, professor aqui do curso MEG, para fazer com você aí mais uma aula desse nosso imersão de Direito Empresarial. Para você que se prepara para provas de magistratura e magistratura FGV, estamos conduzindo esse verdadeiro curso dentro de outro curso, o curso de Direito Empresarial, o famigerado bloco 3, do início de toda e qualquer prova de magistratura, e um dos grandes pesos é a disciplina de Direito Empresarial. Nós estamos trazendo, então, esse curso aqui, capitaneado, coordenado pelo professor Rafael Maia, exatamente para fazer com que cada um dos senhores, senhoras e senhoritas venham a surpreender a banca, a FGV, em vez de ser surpreendido por ela, beleza? Bom, chega de papo, pessoal, vamos ver o que a gente tem para hoje. Olha só, abrindo aí o nosso slide, como eu estava dizendo, esse é o curso de Direito Empresarial Imersão FGV, e nesta aula, neste vídeo, a gente entra no estudo de títulos de crédito. Quero, nesse vídeo aqui, mostrar para você uma parte relacionada à teoria geral dos títulos de crédito e os títulos de crédito mencionados no Código Civil. Vamos lá, então, olha só. Primeira coisa que eu quero que você perceba se refere justamente ao conceito de título de crédito. Meu caro, minha cara, o artigo 887 do Código Civil vai estabelecer justamente aí o conceito de título de crédito, dizendo, olha só, o título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz os efeitos quando preenche os requisitos da lei. Isso é praticamente o texto doutrinário do conceito elaborado pelo genial Cesare Vivante, que dizia: título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Perceba que o conceito legal fala em contido, que o conceito do Vivante fala em mencionado. Uma coisa é o título conter o crédito, outra coisa é o título mencionar o crédito. O Vivante, inclusive, mostrava essa diferença. Se o título só menciona o crédito, à medida em que eu anulo o título, eu ainda tenho outra forma de cobrar aquele crédito. Agora, se o título contém o crédito, à medida em que eu anulo o título, eu estaria anulando o crédito. É por essa concepção, pessoal, que a gente vai ver, por exemplo, a súmula 299, perdão, do STJ, que vai dizer: é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Ou seja, criei um argumento para atacar ali o título. Ainda assim, eu tenho como cobrar o crédito de uma outra forma. Então, existe esse debate na doutrina, porém, para provas objetivas, entenda como sinônimo. Está nele contido, nele mencionado, entenda como sinônimo. A não ser se vier os dois. E se vier os dois, apesar do acerto ser da tese do Vivante, a gente tem que ficar por aquilo que o Código Civil traz. Bom, dito isso, é importante que os senhores, senhoras e senhoritas percebam que, para a gente absorver o conceito jurídico de título de crédito, a gente precisa perceber que existem alguns elementos que fazem a sua composição. De um lado, os chamados elementos essenciais do título de crédito, que são os princípios cambiários, né? Aquilo que você vai ver no seu livro de doutrina como princípio cambiário, eu estou te mostrando enquanto um elemento essencial. Vale dizer, aquele elemento que vai ter que ser trazido em todo e qualquer título de crédito, que é a cartularidade, a literalidade, a autonomia e a abstração. E eu vou ter elementos não essenciais, que são atributos, que são características. Então percebam, a gente não pode confundir quais são os elementos essenciais, cartularidade, literalidade, autonomia e abstração, que são os mais relevantes, eu aprofundo na sequência do slide, mas também a gente não pode esquecer os não essenciais das características. Abstração ou causalidade é a primeira delas. E aqui, ó, não confunda a abstração enquanto característica e a abstração enquanto princípio. Olhando para a característica, cara, essa história de abstração e de causalidade vai servir para a gente mostrar o quê? A diferença do título de crédito abstrato para o título de crédito causal. Galera, título de crédito abstrato é aquele título cuja lei não traz, por assim dizer, a relação jurídica subjacente, aquela operação que vai servir de base, que vai fazer surgir o título de crédito. Ou seja, por qualquer operação eu posso usufruir, emitir um título de crédito abstrato. Exemplo disso, o cheque. Ele pode ser emitido para pagar uma compra e venda, um aluguel,
um seguro, uma viagem, etc. Já existem outros títulos que adotam a causalidade enquanto característica, porque a lei estabelece quais são os negócios jurídicos subjacentes, a causa debende, aquele contrato, aquele acordo, aquela relação que vai fazer surgir o título de crédito. O grande exemplo aqui é a duplicata, porque a duplicata ela só pode ser emitida em razão de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Você não pode emitir uma duplicata, por exemplo, para pagar um aluguel ou para pagar um seguro. Fechado? Importante notar, mesmo para o título de crédito causal, a gente usa a abstração. A abstração aqui ela seria implementada não na emissão, mas a partir do endosso. Fique esperto com isso. Bom, temos ainda aí o que? A independência ou a dependência do título de crédito. Aqui a história é a seguinte: quando o título de crédito goza da independência, isso significa dizer o quê? Que basta o título para que ele possa ser cobrado. Isso é o que acontece na regra geral. Mas há outros títulos de crédito que adotam o quê? A dependência enquanto característica. É o caso, por exemplo, da duplicata não aceita, que para ser executável eu preciso, para além da duplicata, o comprovante de entrega e recebimento de mercadorias e o canhotinho lá da nota fiscal destacada. É importante notar que essa independência também, ela não se relaciona nem com a autonomia, nem com a abstração enquanto princípios, tá? Fique esperto, estamos tratando de característica. Terceira característica é o quê? O título de crédito poder ser emitido em caráter pró-soluto ou em caráter pró-solvente. Em caráter pró-soluto, o que significa? Pró-soluto significa pela solução, pelo pagamento. Título de crédito, quando ele é emitido em caráter pró-soluto, isso significa dizer o quê? Que o título de crédito, a sua emissão, vai servir para quitar a relação jurídica subjacente. A relação jurídica que lhe serviu de base, ela é quitada quando da emissão do título de crédito emitido pró-soluto, pelo pagamento. Regra geral, no entanto, o título de crédito ele é emitido pró-solvendo, pela solvência. Vale dizer, não é a emissão do título de crédito, mas o pagamento do título de crédito que vai quitar, por assim dizer, a relação jurídica subjacente. Por isso, você vai ver autores como Rubens Requião e Fran Martins dizendo que a emissão dos títulos de crédito não gera inovação. Por quê? Em regra, é pró-solvendo, só pagando o título de crédito, e a relação jurídica fundamental estará paga. Por final, ainda tem o quê? Os títulos de crédito podem comportar obrigação querable ou portable. Querable é a regra geral para os títulos empresariais. Títulos e contratos civis usam portable. E aí, para você memorizar, cara, o que, que eu digo para você? Digo para você o seguinte, ó. Querable credor, querable credor, querable credor, querable credor. Quase que vira música, né? O que, que é querable credor? A obrigação querable ou quisível significa dizer o quê? Que é o credor que está com o título de crédito e cabe a ele procurar o devedor para receber ou fazê-lo incidir em mora. Já o título portable é o contrário, é o devedor que porta o título e que vai buscar o credor para fazer o pronto pagamento do mesmo, tá bom? Fique esperto com isso, os chamados elementos não essenciais ou características do título de crédito. Quanto aos princípios cambiários, é aquilo que eu estava dizendo para você agora há pouco. Princípio da capilaridade, também chamado de incorporação. Fique esperto. A FGV gosta de princípio da incorporação. Ela mal usa a expressão princípio da capilaridade. Ela usa quase que sempre princípio da incorporação. Você, meu aluno aqui do curso médio, sabe já. Capilaridade e incorporação são dois nomes para o mesmo princípio. O que significa? A expressão capilaridade ou incorporação sai da expressão documento necessário do título de crédito, ou seja, eu preciso apresentar a cártula para fazer valer os direitos nele mencionado. Como o título está incorporado no papel, eu preciso apresentar o papel para poder fazer valer os meus direitos de credor. Essa é a ideia da capilaridade, e quanto a ela, a gente tem uma peculiaridade importante, que vai dizer respeito a quê? Ao princípio por simples indicações. No caso da duplicata, que não é devolvida lá pelo comprador, o vendedor pode realizar esse protesto por simples indicações, sem nenhum problema aí à luz do artigo 13, parágrafo 1º. Temos ainda literalidade. O título de crédito vale pelo que nele está escrito. E aí eu tenho a literalidade positiva, que vai dizer o quê? Eu só posso alegar contra o título de crédito aquilo que está nele previsto na demanda judicial, não posso trazer argumento de fora do título. E a legalidade negativa vai dizer o quê? Eu não posso alegar contra aquele título de crédito nenhuma informação de fora, porque o título de crédito se limita positiva e negativamente pela literalidade. Ele vai valer pelo que nele está escrito.
E aí é importante notar, à luz do artigo 29 da LUG, que o aceite epistolar, ela é a única obrigação cambiária dada fora do título, com possibilidade de ser dada fora do título. Porque tudo mais tem que ser no título. Apenas para o aceite epistolar, o artigo 29 da LUG vai dizer isso, que ele pode ser dado fora do título em qualquer correspondência epistolar, em qualquer correspondência comercial, uma exceção à literalidade. Princípio da autonomia cambiária significa dizer o quê? Que as obrigações mencionadas no título de crédito, as assinaturas previstas em um título de crédito, elas valem de maneira autônoma. Não há hierarquia entre elas. Há uma independência que não pode ser confundida com a independência enquanto característica, que eu lembrava agora há pouco. Elas são independentes porque eu posso anular algumas obrigações e as outras permanecerem válidas. Como eu coloco aí no slide, o avalista do incapaz. A obrigação do incapaz ela é nula, mas a do avalista ela permanece. Não é porque eu anulo a obrigação do avalizado que a obrigação do avalista está nula. Não rola aqui uma relação de principal e acessório. Todas as obrigações são principais, todas as assinaturas são autônomas em um título de crédito. Vem a abstração, que significa exatamente o quê? Eu não posso confundir a relação extracambial com a relação cambial, a relação de fora do título com a relação dentro do título, a relação jurídica fundamental, o negócio jurídico subjacente com a relação materializada no título de crédito. Isso é o princípio da abstração. Se a autonomia se revela aí na independência entre as assinaturas de um título de crédito, a abstração ela vai se revelar numa independência entre essas duas relações, a relação do título e a relação de fora do título. Por isso, uma vez mais, a informação do Rubens aqui, eu indoframatizo no sentido de dizer o quê? Que título de crédito não geram inovação. Temos ainda o princípio da inoponibilidade de exceções pessoais. Meus amigos, em matéria de título de crédito, regra geral, a sua defesa para o não pagamento deve ser defesa materializada no próprio título. Você não pode trazer argumento de fora do título para impedir a cobrança contra si. É sempre argumento relacionado no título. A não ser se a gente estiver numa relação direta entre devedor e credor, que vai ser possível alegar essa relação direta para além da relação do título. Ou a prova inequívoca de que alguém ali no título de crédito está funcionando como testa de ferro, porque eu não porque eu tinha argumentos para impedir que você me cobrasse. O que então que você faz? Você endossa para terceiro e aí eu não poderia argumentar com esse terceiro os argumentos que eu teria contra você. Se eu provo que essa transferência foi feita só para prejudicar o meu direito de defesa, esse terceiro, na verdade, é um testa de ferro seu, aí eu poderia fazer exceção pessoal. Somente nesses dois casos, na relação direta credor-devedor dentro do título, ou na indireta, havendo essa prova de que a transferência foi feita só para prejudicar a defesa do devedor, ou seja, o credor apresentou um testa de ferro. Beleza? Show de bola. Bom, cara, evoluindo, o que eu quero chamar a sua atenção agora? Olha só. Título de crédito e o Código Civil. Meus amigos, tudo vai começar no artigo 903 do Código Civil, que vai dizer para nós: salvo disposição diversa de lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse código. Ou seja, o Código Civil ele é regra geral em matéria de título de crédito. Tá? E eu tenho as leis especiais, a LUG, a lei do cheque, a lei da duplicata, a lei do protesto, as leis das notas de crédito, das cédulas de crédito, enfim. O que acontece? Entre a lei geral e a lei especial, é a lei especial que a gente vai usar na prática. Lei geral aparece quando? Quando eu não tenho lei especial ou quando a lei especial ela é lacunosa, que aí eu vou pegar a lei geral para justamente preencher essas lacunas. Então, fique esperto. O Código Civil traz algumas inovações, mas essas inovações elas não vão impactar diretamente na sociedade, melhor, nos títulos de créditos em espécie, como eu vou te mostrar aqui agora. Se liga, olha só. Aí, ó, a gente tem hoje dois regimes jurídicos cambiários. Regime jurídico do Código Civil, regime jurídico dos títulos em espécie. Eu quero que você perceba o seguinte: existem três temas que a lei trata de maneira diversa. E você tem que saber quando é que você usa um, quando é que você usa outro, tá certo?
vou sair de cena para você poder ler o slide aí comigo. Olha só. Primeiro tópico importante é o quê? É a questão da cláusula proibitiva de endosso. Galera, o que é a cláusula proibitiva de endosso? Como o próprio nome sugere, é a cláusula que vai proibir o endosso. E aí? E aí que se esse título de crédito ele vai circular, ele terá que circular mediante cessão. A cláusula proibitiva de endosso, ela só proíbe o endosso, ela não proíbe o título de circular. Quanto a esse termo, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó, o Código Civil ele considera não escrita a cláusula proibitiva de endosso. É o artigo 890 do Código Civil. Vai dizer, aqui a gente tem uma exceção à literalidade, né? Porque vai estar no título escrito a cláusula proibitiva de endosso, para o Código Civil ela não vai valer. Porém, para os títulos de crédito em espécie, considera-se válida a cláusula proibitiva de endosso. Numa letra de câmbio, numa nota promissória, numa duplicata, considera-se válida a cláusula proibitiva de endosso. Efeito dela, proibir o endosso. Se o título vai circular, ele haverá de circular mediante cessão. Outro tópico importante vai dizer respeito a quê? Vai dizer respeito ao aval parcial. Imagina que o valor do título de crédito é R$70 mil e você pretende avalizar apenas 25. Isso pode? Isso não pode? Como é que fica? Vai depender do que a gente for usar. Porque para o Código Civil é vedado o aval parcial. Já para os títulos de crédito em espécie, não. É permitido o aval parcial. Qualquer legislação cambiária que você pegar, ela vai te dizer que o título estará garantido no todo ou em parte por aval. Já para o Código Civil, não. O aval precisa ser sempre integral. A outra questão de debate é o quê? O sujeito que era credor, quando faz o endosso do título, ele continua a responder ou ele não responde? Para o Código Civil, 914, na regra geral, ressalvada a cláusula ou informação escrita em sentido contrário, o endossante ele não responde pelo endosso realizado. Já nos títulos de crédito em espécie, não. É do endossante responder pelo endosso que ele realizou. Então, cara, perceba uma coisa aqui. Perceba que em matéria de título de crédito, o Código Civil ele sempre dá não. Já a legislação extravagante sempre diz que está ok. Então, repara, em matéria de proibição do endosso, para o Código Civil, não escrito, não tem valor. Para os títulos em espécie, tem valor, está valendo. Para o Código Civil, o aval parcial, vedado, não vale. Para os títulos em espécie, o aval parcial é permitido, está valendo. Para o Código Civil, o endosso realizado não implica responsabilidade. Para os títulos de crédito em espécie, vai implicar. Ou seja, para o lado de lá, ó, Código Civil é tudo não. Para o lado de cá, legislação extravagante é tudo sim. Fechado? Vamos ver se isso deu certo mesmo para você. Porque como é que costuma aparecer em prova? Ó, vamos testar isso daqui. Costuma aparecer assim. Título de crédito, bababá, questão rolando. O que eu quero que você perceba, cara? Se a questão ela for genérica, ou seja, em nenhum momento ela menciona um título de crédito, o nosso raciocínio vai ter que ser o quê? Vai ter que ser Código Civil, tá? O nosso raciocínio vai ter que ser Código Civil. Agora, se a questão ela menciona especificamente um título de crédito, aí não. Para aquela questão, o nosso raciocínio vai ser legislação extravagante, tá? Então, repara aqui no slide de novo, ó. Se a questão está genérica, as informações que a gente vai ter que usar é essa aqui, ó, onde o nosso pincelzinho aí está rolando, o nosso mouse está rolando. Agora, se mencionar cheque, promissória, duplicata, nota de crédito, cédula de crédito, é para cá que a gente vai usar. Vamos testar esse trem? Se liga, olha só. Aqui, ó, na primeira questão aqui que a gente tem. Olha aí, ó. Em matéria de direito cambiário, marque a opção correta. Letra A é vedado o aval parcial. Letra B é permitido o aval parcial. Estou usando o aval parcial porque é a menor expressão, mas podia ser por qualquer uma coisa da tabela lá, tá? Repara essa primeira questão. Ela está genérica. Se ela está genérica, o raciocínio é Código Civil. Para o Código Civil é vedado ou é permitido o aval parcial? Para o Código Civil vai ser vedado o aval parcial. Por que foi vedado? Porque a questão, ó, em nenhum momento menciona o nome iuris de um título de crédito. Agora, olha essa. De acordo com a lei do cheque, marca a opção correta. É vedado ou é permitido o aval parcial? Veja que agora eu estou dando lei extravagante
e eu estou indicando o nome do título de crédito. O raciocínio agora é o quê? É o do regime cambiário das leis especiais. E para as leis especiais é permitido o aval parcial. Veja agora a terceira questão. Em matéria de título de crédito, assinale a opção correta. É permitido o aval parcial. Olha, eu não tenho nem na alternativa, nem no comando o nome de um título de crédito específico. Eu até tenho a expressão título de crédito, mas eu não estou dando o nome de um título de crédito específico, nem mencionando a lei específica. O raciocínio aqui vai ser o quê? Vai ser Código Civil. Para o Código Civil, é vedado o aval parcial, ou seja, esse item aqui, ó, é falso, não é ele que a gente vai marcar. Vamos ver se é o item B. O que o item B está dizendo? Olha só, é permitido o aval parcial na nota promissória. Indiquei um título de crédito. Resultado, esse é o raciocínio que a gente vai ter que levar para o caso concreto. Mesma coisa na quarta questão. Sobre a teoria geral dos títulos de crédito, marque a opção correta. Letra A é vedado o aval parcial, letra B é vedado o aval parcial na duplicata. Veja que agora o gabarito correto vai ser letra A. Por quê? Ela está no genérico. O item, o comando da questão também está no genérico. E nessa linha a gente não vê aí o que? Legislação extravagante. O raciocínio é Código Civil. Agora, olha de baixo. É vedado o aval parcial na duplicata. Aí errou. Por quê? Tá mencionando o nome de um título de crédito, velho. Quando menciona, o raciocínio é o quê? É legislação extravagante. E para a legislação extravagante, o título de crédito ele pode ser garantido no todo ou em parte por aval. Então, galera, peço que vocês percebam exatamente o seguinte: em matéria de título de crédito, o Código Civil serve para praticamente quase nada. Pelo menos nesses três termos a gente viu que ele não vai valer para duplicata, para o cheque, para a promissória, para a letra de câmbio, para qualquer outro título. Se não serve para isso, qual é a função que o título de crédito tem, que o Código Civil, melhor dizendo, tem em matéria de título de crédito? Eu diria que são basicamente 4 ou 5 funções. A primeira função é introduzir no Brasil o regime jurídico dos títulos de crédito atípicos. Ou seja, hoje eu posso, de 2002 para cá, criar título de crédito por autonomia da vontade, como eu sempre pude, por exemplo, em matéria de contratos. Eu tenho contratos atípicos, hoje eu posso ter título de crédito atípico, criado por autonomia da vontade. Para esse título, a gente usa o Código Civil, onde não é permitido a proibitiva de endosso, não é permitido responder pelo endosso, não é permitido aval parcial. Além disso, foi a função de definir os requisitos mínimos para os títulos de créditos atípicos. Está lá pelo artigo 892, que vai dizer que eu preciso da assinatura do emitente, da data de emissão e dos direitos que vão ser materializados no título de crédito. Pelo menos isso precisa estar escrito no título de crédito para que o título de crédito possa vir a ser emitido e a obrigação creditícia ou creditória possa vir a existir. Só que repara que essas duas questões elas estão ligadas apenas a títulos de crédito atípicos. Temos uma terceira função, que é o quê? O simples protesto cambiário não interrompe a prescrição. Isso era a norma que estabelecida lá pela súmula 153 do STF. Cara, se você for buscar seu vadimeco, você vai ver essa súmula ainda lá presente. Mas faça um favor para você, para mim, para sua prova. Risque essa súmula, porque ela não tem mais eficácia para o caso concreto do Código Civil em diante. Porque hoje o Código Civil vai dizer que o simples protesto cambiário interrompe a prescrição, artigo 202, inciso 3 do Código Civil. Essa é uma norma que vai valer para todo mundo, dentro daquela ideia. Como a legislação não traz causa de interrupção na legislação extravagante, eu posso usar da legislação geral. Além disso, outro ponto importante, a outorga conjugal para a validade do aval como regra. Em regra, antes do Código Civil de 2002, eu precisava da outorga conjugal apenas para prestar fiança. Agora não. Também a lei exige para prestar aval. Nessa linha sempre se discutiu se essa prestação de aval poderia ser exigida em título de crédito também ou não. E o STJ, meus amigos, ali, mais ou menos, final de 2019, ele fixou o entendimento atual de dizer que essa norma ela só vale para os títulos de crédito atípicos. Por que isso é importante destacar? Você que se prepara agora para a magistratura, você já deve estar graduado aí há pelo menos uns 2, 3 anos.
isso vai impactar justamente na virada da jurisprudência para trás, né, do Código Civil, ali janeiro de 2003 até o fim de 2019, o entendimento é que essa exigência de outorga conjugal para a validade do aval valia também para os títulos de crédito. Hoje não, só para os atípicos. Os títulos de crédito típicos, eles têm já as suas respectivas formalidades para a realização do aval. Se já tem, o Código Civil não pode criar novas. E além disso, ainda tem o quê? O tratamento do aval póstumo. Ou seja, como é que eu faço com o aval dado depois do vencimento? Ele vai ter as mesmas garantias do aval dado antes do vencimento. E isso também, esse regramento também é dado pelo Código Civil, ali pelos artigos 909, por aí assim, ele vai te mostrar essa história do aval póstumo, artigo 900. O aval dado antes do vencimento, ele vai ter o mesmo valor do aval que for dado eventualmente depois, não há diferença aqui. Fechado? Bom, para a gente fechar então essa aula, deixa eu te apresentar uma classificação que os títulos de crédito trazem quanto à circulação do crédito. Meus amigos, está em sequência. Título de crédito ao portador, título de crédito à ordem, título de crédito não à ordem, título de crédito nominativo. Cara, o título de crédito ao portador é aquele título de crédito que não se identifica o beneficiário, ou melhor, que o beneficiário ele não está indicado, ele não está mencionado no título. Daí que, como ele não está mencionado no título, é um título de crédito que vai circular de mão em mão. Tá? Título de crédito ao portador é esse título que circula por simples entrega, por simples tradição, mencionado dos artigos 904 a 909. É importante lembrar que, na regra geral, a emissão de título ao portador ela é vedada. A única emissão ao portador que se admite é a emissão do cheque no valor de até R$ 100. Mas saiba a diferença do título de crédito incompleto para o título de crédito ao portador. Tá? O título de crédito incompleto em branco ou título de crédito ao portador. Eu posso emitir um cheque para o professor Rafael Maia. É para ele. Só que aí eu, por algum acaso, não coloquei o nome dele no título de crédito. Isso aqui é o quê? Isso é título de crédito em branco. Tá? Esse é título de crédito incompleto. Título de crédito ao portador é aquele título em que qualquer pessoa que me apresentar o título de crédito, eu vou pagar porque eu pago ao portador, àquele que porta, àquele que mantém sobre a sua posse um título de crédito. Além dele, eu tenho o quê? Eu tenho um título de crédito à ordem. Esse não circula só por simples tradição. Eu preciso realizar um endosso. Eu preciso realizar uma assinatura de transferência no corpo do próprio título. Vai estar lá do 910 e 920. A doutrina ainda fala em título não à ordem. É importante notar, não tem artigo no Código Civil, né? A gente viu agora há pouco. Para o Código Civil, considera-se não escrita a cláusula proibitiva de endosso. É a cláusula que vai proibir o título de crédito circular e dizer que, se quer negociar, ele precisará ser negociado mediante cessão, com todos os seus efeitos e formalidades. Nessa linha, pessoal, o título não à ordem, ele é mais um título com cláusula proibitiva de endosso. Mais um título, a cláusula não à ordem é uma das famosas cláusulas proibitivas de endosso. Por isso é que eu não vou ter nome específico para ela, porque a lei considera não escrita. E eu tenho ainda títulos nominativos, que vão dos artigos 921 a 926. Para eles, a sua transferência ela não basta só o endosso, a assinatura do título. Eu preciso também o quê? Que seja feito um registro nos cadastros do devedor daquele determinado título de crédito. Galera, beleza com isso? Show de bola até aqui? Bom, eu me despeço de vocês, chamando para a gente continuar se falando aonde? Lá no meu Instagram, @Giovanni Magalhães. Aproveita, adiciona o prof, me dá um feedback lá dessas horas que você está assistindo aqui comigo. Vou ter a maior satisfação de te ajudar. E ainda tem o meu canal do YouTube, canal Giovanni Magalhães. É um canal de direito empresarial pensado em vocês, fazedores de prova. Tranquilidade, show de bola. A gente se encontra na próxima aula.